Enquanto isso, traficante preso com 50 milhões em drogas é libertado apenas 2 semanas depois. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª turma do STJ. O magistrado alegou que a gravidade do crime seria insuficiente para manter Vitor Gabriel Alves, que transportava 832 quilos de cocaína, preso. O preso foi flagrado durante fiscalização policial na rodovia Raposo Tavares, na região de Ourinhos. Vale lembrar que esse traficante, esse mesmo, já tinha recebido um habeas corpus em 30 de outubro. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, se a produção puder entrevistá-lo ainda hoje, seria bom, protestou publicamente na presença do governador Tarcísio de Freitas e, assim, conseguido reverter a libertação. Mas dessa vez não adiantou. Reverteu a libertação, foi preso, mas agora ele foi solto novamente. Parece que, então, os traficantes têm direito de responder em liberdade aos crimes. É melhor andar aí com um pacote de cocaína do que com a Bíblia na mão, pelo visto? Exatamente. Queria te ouvir. Capês, muitas decisões do STJ e do STF têm causado uma indignação imensa em boa parte do povo brasileiro, e essa representa uma dessas decisões, ao meu ver, equivocadas. Porque com mais de 800 quilos de cocaína, mais de 50 milhões de reais, foi solto o traficante e nós temos pessoas condenadas aí a 14, 17 anos por vandalismo, na minha opinião, no máximo. Então a gente realmente tem uma interpretação muito diferente da realidade do interesse do povo brasileiro por parte do STJ e do STF nos últimos tempos. Isso é muito ruim para o país, é muito ruim para as instituições democráticas da nossa nação. Doutora Eliana Passarelli, a gente sabe que muitas vezes a acusação pode ser grave, mas a pessoa ser inocente. E sabemos que a prisão preventiva é medida excepcional, ela é instrumento do processo. Mas ele foi flagrado, pegaram com ele quase 1 tonelada de cocaína e não é a primeira vez. Ao soltá-lo, nós não estamos dizendo para ele: o tráfico está liberado no país? O Brasil virou um narcopaís? Olha, eu acho que em matéria de bandidagem está tudo liberado nesse país, né? Eu faço questão... Não, desculpe, ele de vez em quando ele fica bravo comigo, fala assim, você não fala, olha a corregedoria. Desculpe, o que é certo, o que é errado. Capês, perdão. Vamos falar o nome da juíza que libertou aí o coleguinha? Com 50 quilos de cocaína, é que você falou, a materialidade está lá. É que nem tráfico privilegiado, não existe tráfico privilegiado, gente, existe tráfico. O privilégio fica por quem condena ou absolve, perdão. Aí, esta juíza, cadê o nome dela, da coleguinha? Alessandra Mendes. Como é que é? Alessandra Mendes. Alessandra Mendes, pega lá num plantão judiciário, vai lá, solta na audiência de custódia, porque são só 50, né? 50 o quê? Toneladas. 50 milhões. 50 milhões é o valor. 850, né? É quase 1 tonelada. Enfim, é uma bobagem, né? Vamos consumo falar. próprio, né? Exatamente, né? Só não morre de overdose porque não quer, né? Então, a essa altura, essa senhora soltou. Graças a Deus, e aí eu falo em termos, porque ainda nós temos desembargadores lúcidos, como o Cristiano Jorge, que foi lá e prendeu de novo. Que veio do Ministério Público de São Paulo. Veio do Ministério Público, um grande desembargador. Eu tive a oportunidade de fazer sustentação oral com ele há pouquíssimo tempo. Uma pessoa que tem noção da gravidade das coisas nesse país e um recurso, obviamente, dos colegas do Ministério Público, prendeu de novo. E vai o STJ e fala que não é tão grave assim. Eu quero saber o seguinte, e vou tomar o tempo deste jornal. Inventaram CNJ, inventaram CNMP. Eu quero que apurem o que está acontecendo. Porque não é possível que não se apure o que está acontecendo e que se ache 50 milhões de droga uma bobagem, como estão fazendo agora. Aliás, não é só nesse caso, não. Em vários casos. Eu vou deixar o coronel Sérgio Marques, que é da Polícia Militar, durante muitos anos, foi oficial da Polícia Militar,
acostumado nesse enfrentamento do crime, como a doutora Eliana Passarelli, para o final, eu quero perguntar a você, Sérgio Zagarino, como é que fica essa questão? Por um lado, há um abuso no Instituto da Prisão Preventiva, deixando preso quem não precisa, quem estava desarmado, quem não representa um perigo para o país. Tem a gente que estava vendendo algodão doce no dia 8 de janeiro e está preso. E, no entanto, por outro lado, esta leniência hermenêutica interpretativa com relação a uma postura de traficantes, com quase 1 tonelada de drogas sendo liberado. Como você vê a repercussão disso em termos de incentivo à prática do tráfico de drogas? Porque parece que o sujeito responde liberdade. Isso nos dá a perspectiva, não só aqui para nós, mas para quem está nos assistindo e para todo brasileiro, de que no Brasil o crime compensa. É óbvio, Capês, que a gente tem que fazer a separação. O que aconteceu no dia 8 de janeiro é um absurdo, essa questão das prisões preventivas, e ponto. Agora, em relação a esse processo, é importante a gente destacar como é que se deu esse cenário. Esse rapaz que foi preso, ele estava dirigindo da região de São Paulo para o Paraná. E ele não era, ele em si, especificamente, pelo menos na sua defesa, ele alega que não era um narcotraficante, que ele não era um integrante do crime organizado. Isso foi a alegação dele. Ele disse que ele era mula, que ele estava recebendo pelo valor de R$15 mil apenas para fazer o transporte. Qual que é o grande problema? Que ele foi pego em flagrante e o pior, ele é confesso, ele confessou que aquela droga era dele, que ele estava ali fazendo o transporte. Então, esse elemento, nesse caso específico, é inadmissível que nós possamos cogitar que ele não permaneça preso, que ele não responda o processo, que ele tenha direito de se defender, que ele tenha direito do contraditório, da sua ampla defesa. Só que, guardadinho lá na cela. Porque é essa a resposta que a sociedade brasileira espera. Quando a justiça, seja lá no primeiro grau ou lá na instância superior, que é o STJ, ela dá uma decisão dessa, ela passa o recado de forma muito clara para a sociedade. Não estamos mais aqui fazendo valer a lei. Estamos aqui garantindo que um narcotraficante, uma pessoa que alega uma coisa, mas que aos olhos da polícia, que realizou a ocorrência, que viu que é uma prisão em flagrante, que viu que ele era réu confesso, este cara terá o direito a responder em liberdade. Como que o brasileiro enxerga esse tipo de notícia que nós estamos debatendo aqui? Enxerga o seguinte cenário, que no Brasil o crime compensa muito em razão dessas decisões do judiciário. Coronel Sérgio Marcos, a gente estava vendo agora há pouco, se a produção puder retomar, exatamente, aos policiais militares fazendo um excelente trabalho. Parabéns à Polícia Rodoviária Militar, Polícia Rodoviária Estadual, à Polícia Militar, não sei se foi De São Paulo. Foi de São Paulo? Rodoviária Estadual, né? É Polícia Militar Rodoviária. Polícia Militar Rodoviária Estadual. Meus parabéns. Agora, como é que isso repercute ao policial? Ou seja, ele faz uma prisão como essa, um traficante perigoso, normalmente o tráfico ali sabe onde mora o policial muitas vezes ele tem que morar ali, uma região onde ele é mais vulnerável. Como fica isso, como impacta isso na tropa, na força, uma soltura de um traficante depois de uma operação também realizada? Nós estamos falando de tráfico de drogas. Não tem nada mais grave do que tráfico de drogas. Queria te ouvir. Imagine essa situação. O veículo é abordado pela Polícia Militar Rodoviária, 850 quilos de cocaína, que é uma droga perigosíssima. Todas são, mas cocaína é perigosíssima. Em 2 semanas, o criminoso ele acaba sendo liberado várias vezes. Então, imagine como que o policial militar, o policial civil, o policial federal, numa situação homóloga, como ele se sente. E no dia seguinte ele vai enxugar novamente o gelo. E no outro dia também. E ele continua fazendo isso. Enquanto essa situação ocorre, exemplos. Há pouco tempo nós tivemos uma escola de samba que colocou policiais militares na comissão de frente como demônios. Não sei se vocês se recordam dessa questão. Então, há hoje uma criminalização das polícias e os atos errados acabam sendo praticamente normalizados. Só para eu separei um trecho que foi colocaram na reportagem
dizendo que durante a audiência de custódia também é aquele instituto jurídico que o criminoso, logo após o crime, ele é levado a um juiz e praticamente mais de 50% das vezes ele é libertado, né? A juíza argumentou o seguinte, que o preso era réu primário e não haveria risco de fugir. E ela complementa dizendo o seguinte, segundo a reportagem, e ainda ponderou que dificuldades financeiras levaram o criminoso a traficar. E, mais uma vez, o réu, confesso, disse que se ele tivesse dado certo a entrega da droga, ele ganharia 15 mil reais. Qual o trabalhador brasileiro que ganha 15 mil reais em uma única atividade? Sabe o que é, coronel? Manda ela levar para casa. Ela tá assim, manda ela levar para casa. Ué. Agora, é um tapa na cara daquele trabalhador que 4 horas da manhã ele se levanta, pega um ônibus lotado, fica 9, 10 horas no trabalho, perde mais 2 horas para retornar para a residência dele, porque ela colocou assim, e ainda ponderou dificuldades financeiras levar o criminoso a traficar. Então, quer dizer que a pessoa que está com dificuldade financeira, ela tem que se tornar criminosa? É isso que está dizendo para a sociedade brasileira. É um tapa no rosto das pessoas de bem. E, felizmente, o Brasil é formado ainda, grande maioria da nossa população, ela é formadora de opiniões, ela é conservadora, ela tem princípios, ela tem honra, felizmente isso. E não esse cidadão que estava traficando, e é lógico que ele faz parte de um grande esquema, pode ser um pedaço desse grande esquema, mas ele faz parte do esquema que leva a droga para quem? Para os nossos filhos. E as famílias acabam também sendo destruídas pela droga. Muito bem. E o que é pior, não é só a questão do traficante em si. Isso tem um efeito perverso, que é um efeito didático para jovens que deixam de estudar e tentar obter uma ocupação lícita, porque a vantagem imediata de ser traficante ela é muito maior e não dá cadeia. Lembrando que, em média, até os 25, 30 anos, aquele que vive para a delinquência ou está preso ou está morto. Mas isso não é dito. Então, cria-se aquela ilusão da prosperidade por meio da prática ilícita.